Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e nesse vídeo vamos ver o que podemos aprender sobre os sonhos, expectativas e desejos com o Dandy e os caçadores de demônios de Chainsaw Man. Dandy é o protagonista do anime Chainsaw Man e a gente conhece ele quando ele está se lamentando e buscando pagar sua dívida com a máfia japonesa. Depois que o pai dele morreu e ele fica órfão, ele descobre que o seu pai deixou uma dívida milionária com a Yakuza. E para ele não morrer também, ele precisa pagar essa dívida. É aí que ele encontra Pochita e faz um pacto para que os dois possam se ajudar. Só que o meu sangue não é de graça. Isso aqui vai ser um pacto. Quer dizer que eu vou ajudar você e você vai me ajudar. E então o Dandy vai usar o seu novo amigo demônio para matar outros demônios e então conseguir dinheiro. O que é interessante é que em vários animes a gente está acostumado a ver o protagonista ter o sonho de ser o melhor em alguma coisa. O rei dos piratas, o melhor ninja, o melhor treinador. No caso do Dandy, existem sonhos mais modestos. Inclusive, no começo, o seu sonho é simplesmente comer um pão com geleia no café da manhã. Sabia que o normal é comer pão com geleia e não ele puro? Pois é, mas o normal das outras pessoas não passa de um sonho pra gente. Os seus sonhos ficam limitados primeiro na sua sobrevivência e então ele vai buscar necessidades mais básicas antes de querer ser o melhor caçador de demônio ou acabar com o maior vilão. Um psicólogo chamado Maslow desenvolveu uma teoria sobre as nossas necessidades e essas condições básicas para correr atrás das coisas. Então ele criou uma teoria da motivação. Na sua teoria existiam 5 categorias que nos motivam. As necessidades fisiológicas, por segurança, necessidade de validação social e depois por estima, que seria a confiança e o respeito dos outros, e depois a necessidade de realização pessoal. Para quem já ouviu falar do Maslow, deve conhecer a pirâmide das hierarquias do Maslow, né? Então, esquece essa pirâmide. O Maslow nunca criou essa pirâmide e não gostava da ideia que a sua teoria tivesse que ser uma lista do tipo, primeiro eu preciso comer e depois de segurança, para depois buscar aprovação. A pirâmide tem vários erros que apagam a teoria de Maslow, que propunha que as pessoas tinham níveis diferentes de satisfação em cada área e que poderiam estar satisfeitas em certa área mais acima e insatisfeitas em outra área. Então, cada um tem diferentes níveis de satisfação em cada área, assim como eu tenho a necessidade do seu like e do seu compartilhamento, que vai ajudar o canal a crescer e espalhar a psicologia para mais pessoas. Tá legal, eu vou pensar no seu caso. Mas voltando para a questão do Dandy, o fato é que ele não tem o mínimo para se alimentar e viver uma vida no mínimo digna. E mais tarde, na teoria, o Maslow diz que a necessidade financeira é tão importante quanto as necessidades fisiológicas, principalmente nos casos em que a pessoa não tem o mínimo e vive na miséria. Eu não consigo dormir, tô morrendo de fome. E quando eu não durmo, eu fico pensando na dívida e aí fica pior ainda pra dormir. O que acontece no caso do Dandy é que o seu estado de miséria deixa ele sem esperanças e o que ele mais busca é sobreviver e não se tornar o melhor, adquirir habilidades. E quando a gente vê que o Dandy adquire um mínimo de dignidade na vida e começa a trabalhar com os caçadores de demônios, a gente percebe que ele passa a buscar outra coisa, como o contato social, afeto, segurança, e que mais uma vez ele não precisa seguir uma ordem da pirâmide, mas ele precisava só do mínimo. Eu tô tomando banho todo dia, comendo coisas gostosas, fora que tem uma mulher muito gata no meu trabalho. Já é a vida mais do que perfeita. Mas eu sinto que ainda tá faltando alguma coisa. Mas o que pode ser? E se você quiser saber mais sobre o Maslow e como surgiu essa ideia da pirâmide, você pode deixar aqui nos comentários. Eu posso explicar mais sobre a teoria dele e da confusão que foi criada com a pirâmide. Mas assim, esquece essa pirâmide. A gente vê também o momento em que o Dandy realiza alguns dos seus sonhos, mas acaba se frustrando, dizendo que não foi o que ele esperava, que ocorreu de um jeito diferente. O que acontece quando nós nos sentimos assim é que todo o tempo a gente está sempre cercado de expectativas. São ideias que fazem sentido e nos ajudam a prever o mundo, tanto situações perigosas quanto situações seguras. Entretanto, essa expectativa também pode causar ansiedade, frustração e tristeza. Quando esperamos algo além da realidade, quando temos o resultado não correu como a gente planejou. Aí vem a tristeza e a frustração. Não conseguir medir as expectativas com a realidade dessa forma pode ser um problema no futuro,
quando esperamos demais e investimos tempo e energia em alguma coisa que não temos o resultado esperado, o que pode levar a transtornos como uma ansiedade mais séria e a depressão. Isso me faz lembrar ainda de casos de bipolaridade, em que nas fases de mania a pessoa costuma fazer planos exagerados e achar que consegue fazer de tudo, mas que isso deve se agravar em episódios de depressão, em que ela deve se sentir muito frustrada. Nesses casos é bom se conhecer para entender as suas expectativas e sobre como fazer planos. Por isso é sempre bom, caso seja possível, procurar um psicólogo e fazer terapia e justamente se conhecer melhor, administrar suas expectativas e se planejar. Já que o que aconteceu com o Dendy é que ele mantém as expectativas altas e acaba se frustrando com os resultados diferentes do que ele tinha esperado. Tinha uma coisa que eu queria muito e que eu finalmente consegui. Acontece que quando eu tava lá com a mão na massa, não foi tão incrível quanto eu achei que seria, sabe? E ainda falando sobre os sonhos, tem esse vídeo aqui em que eu falo sobre os sonhos, mas aqueles que a gente tem quando a gente dorme mesmo. E se você quiser ver mais relações entre psicologia e animes, você pode clicar nesse vídeo aqui e assistir. E esse vídeo vai ficando por aqui, então muito obrigado e até a próxima.